A gente tem uma imagem aqui, eu separei uma lista de alguns jogadores aqui do futebol brasileiro que se esperava muito deles e com o tempo alguns até tiveram bons momentos, mas não renderam tanto. Por exemplo, o Alexandre Pato, né? Ele era uma grande esperança. Aqui, ó, a gente tem aqui a imagem. O Pato e o Ganso, logo depois da Copa de 2010, eram vistos como os líderes junto com o Neymar dessa nova geração. Os dois oscilam muito, continuam no futebol brasileiro e não alavancaram ainda. O Damião é outro. O Damião também tinha uma grande esperança em torno dele, o centroavante dessa nova geração. Hoje jogou no Inter, depois no Santos, depois no Cruzeiro, também sem brilhar tanto. O Adriano teve até seu momento de auge, né? Ali na Inter de Milão, virou imperador, veio para o Brasil, foi campeão, mas hoje é praticamente um ex-jogador. O Robinho saiu do Brasil, a expectativa era que ele fosse o melhor jogador do mundo e não aconteceu isso. Ele teve boas passagens no Real, no Milan, mas não aconteceu. Bruno, queria saber de ti, o que faltou para essa geração, para ela vingar de vez? E a gente tem outros casos também, Daniel Carvalho, Tyson, Nilmar, tantos outros. O que você acha? O que faltou para essa geração vingar? Eu acho que a minha opinião é um pouco radical. Acho que a partir dessa geração se colocou o financeiro muito acima da questão de desenvolvimento técnico, tático, de servir, né? Eu acho que o futebol tem muito essa questão cultural de servir, né? Você tentar fazer um show para o seu público. E eu acho que a partir dessa geração, eles atingiram um patamar financeiro, eles acabaram que achavam que já não tinha mais o que apresentar. Eu acho que o dinheiro ficou como prioridade. Eu acho que isso foi um ciclo que, no futebol em si, a gente está vendo agora que acabou prejudicando muito, né? Eu acho que esse que foi o caminho errado que acabou sendo tomado pelos jogadores. Sérgio, você concorda? Você acha que é por essa linha, assim? Isso daí é uma coisa que prejudica o jogador. A gente sabe que hoje no futebol está muito enraizado, né? Essa do dinheiro, do empresário, né? De querer que o jogador apareça de qualquer forma. Em contrapartida, tem também os aspectos que vocês falam, o jogador e suas características, o potencial do jogador, né? Nós vimos aqui jogadores, por exemplo, como o Pato, como o Ganso, como o Adriano, como o Robinho, né, como o Damião, que são jogadores que têm a sua característica própria de jogar. Só que hoje no futebol, né, não é de hoje, já há um longo tempo, quando nós falamos em treinamentos em que você tira em proveito dentro do coletivo das qualidades e do potencial do jogador, né, individual dele, né, começa-se a trabalhar muito isso. E hoje, por exemplo, a gente trazendo para os nossos dias de hoje da seleção, as qualidades e o potencial do Neymar não são sinônimos que nós vamos ganhar todas. Não são sinônimos de que o Brasil vai ser sempre bem pela qualidade do Neymar. Porque as outras seleções, principalmente as seleções europeias, elas estão trabalhando nesse sentido. Trabalham sobre a qualidade do jogador, né, aquilo que ele vai desempenhar e como é que eu vou me colocar perante essas situações. Você tem um Ganso, tecnicamente, um pé esquerdo, né, impecável. Não é em todos os jogos que o Ganso aparece, porque o Ganso vai ter um opositor ali à altura que foi trabalhado da forma mais adequada para anulá-lo. E mais ainda, anulá-lo um Ganso, anular um Pato e ainda ter a capacidade de se sobressair, porque se o Ganso e o Pato não tiverem a característica de querer marcar também, né, de ter no consciente deles a consciência de que eu perdi a posse de bola, eu tenho que marcar, esse jogador que anula esses jogadores, com certeza vai se destacar pela anulação e pela iniciativa atacante. E aí vem também aquele caso, hoje a gente, na seleção brasileira, a gente vê muito Neymar, seleção brasileira, Neymar, seleção brasileira, Neymar, né? E que, num passado aí, a gente via na seleção brasileira jogadores de top em todas as posições. E hoje a nossa seleção ela se resume a um jogador. Né? A um jogador. Eu acho também que o que o Bruno falou tem muito da verdade. O jogador, às vezes, é levado por uma onda em que ele perde o foco daquilo que ele tem que render, porque tem outros interesses, tem outras coisas que
tiram o discernimento do jogador. E falando do Neymar, assim, uma pergunta para vocês dois. O que ele tem de diferente desses caras? O que ele foi uma carreira mais bem gerida? Foi maior paciência, por exemplo? Ele passou muito tempo aqui no Santos até ir para a Europa. O que ele tem de diferente que acabou assim, hoje é campeão da Champions, da Libertadores, é o principal asa da seleção brasileira? O que ele tem de diferente desses caras, Bruno? Eu acho que base. Eu acho que ele teve uma base mais consolidada, né, do que os outros jogadores. Não que os outros não tenham tido. Eu acredito que o Oscar teve uma base tão boa ou até igual a do Neymar, o Oscar que hoje está no Chelsea. Eu acredito que a família é sempre próxima, ele teve o Santos, o clube ali na cidade dele, sempre próximo da família. O Pato, a gente pode lembrar que o Pato saiu da cidade dele muito cedo, né? Então já passou a morar sozinho. Umas 3, 4 partidas, né? A adolescência dele foi na Europa, né? E aí na Europa ele estava sozinho, né? Não tinha o acompanhamento da família. Eu acho que a base, tanto no clube como a família por perto, ela faz toda a diferença. Eu acho que o Neymar é um caso desse. Eu acho que o Neymar, a base técnica dele e a base também familiar foram o diferencial.